Olá! Hoje nós vamos falar sobre o auxiliar de creche. Começando pela história da creche. Vocês conhecem? Sabem como chegou ao Brasil? O porquê dela ter surgido? Bom, as creches, elas eram caracterizadas primeiramente pela prevalência da iniciativa privada. Ela estava ocupando um lugar de falta de moral e de economia da família. As primeiras creches, elas surgiram ali no século XIX, na Europa, e no início do século XX, ela chegou ao Brasil. A sua chegada ao Brasil foi pela estruturação do capitalismo. Eu vou falar um pouco mais à frente. Foi caracterizada como uma relação de favor entre as associações provedoras, conservadoras da época e as famílias. Essas associações, elas promoviam uma ideologia da família e, ao mesmo tempo, ela criticava a incompetência daqueles que utilizavam as creches. Por quê? As creches, elas eram como uma instituição emergencial, onde os pais, eles recorriam porque não davam conta de cuidar de seus filhos. E Haddad, ele ainda vai dizer que essas instituições que recebiam as crianças atuavam de uma forma extremamente precária. A creche no Brasil, ela vai surgir acompanhada da estruturação do capitalismo, a crescente urbanização e uma necessidade de reproduzir a força do trabalho. Desde quando houve a liberação da mulher-mãe para o mercado de trabalho, teve uma visão de longo prazo e de preparar pessoas mais nutridas e sem doenças. Vocês conseguem compreender isso? Que quando a mulher ela teve que sair de casa e parar de cuidar só e puramente dos afazeres domésticos, numa tentativa de aumentar a renda salarial da casa. Então, o que está dizendo é que houve um pensamento que os futuros trabalhadores, eles precisavam de uma boa alimentação, de uma boa construção. Então, a creche era o futuro do trabalho, eram os próximos trabalhadores. Em 1922, o Estado ele organizou o primeiro Congresso Brasileiro de Proteção à Infância. E com esse congresso, eles concluíram que a creche ela tinha a finalidade de combater a pobreza e a mortalidade infantil, porque quem acessava a creche era normalmente pessoas que não tinham condições de cuidar de uma babá, que não tinham tempo para cuidar de seus filhos. Entenderam? Então, atender os filhos da trabalhadora, mas com uma prática que reforçava o lugar da mulher no lar e com os filhos. Então, era reforçado, para as meninas, devido à época, um comportamento que a mulher ela tinha que ficar em casa e os homens serem os provedores do lar. Então, eles promoviam a ideologia da família, Entre 1930 e 1980, Mário Andrade, que é nomeado diretor do Departamento de Cultura, ele começou a estruturar um parque infantil. O que seria isso? Era uma proposta de dar um melhor atendimento às crianças entre 3 e 6 anos de idade e também das crianças de 7 a 12 anos. E isso fora daquele ambiente escolar,
O parque, ele tinha um intuito que a criança ela tivesse o direito de brincar, o direito à infância e não ao trabalho. Então ele dava ênfase no caráter lúdico e artístico. Em 1950, verificou-se que as medidas morais tiveram um maior destaque. Pretendia-se então domesticar as classes populares, tirando-as da desordem, com o intuito que se mantesse a tradição e infiltrasse, manipulasse os valores das classes médias nas classes mais populares. Chegam então às creches uns discursos mais pedagógicos que procuravam mostrar que a ausência da afetividade mãe e filho em determinados momentos da infância, da fase de crescimento da criança, torna-se irreversível. Porque quando uma criança ela tem uma estrutura familiar mais pobre ou danificada, no futuro ela pode gerar uma personalidade de delinquência e de psicopatia, ok? Na década de 70, houve movimentos sociais e com eles vai surgir uma proposta de uma creche mais afirmativa para a criança, para a família e para toda a sociedade. Então vai ter o encerramento deste período. E vamos lembrar que em 1975, o Ministério da Educação e da Cultura, ele vai instituir Coordenação de Educação Pré-Escolar. E em 1977 vai nascer o projeto Casulo, que ele está vinculado à Legião Brasileira de Assistência, a LBA, que vai atender aí crianças de 0 a 6 anos de idade, com a intenção de proporcionar às mães um tempo livre para poder ingressar no mercado de trabalho e elevar a sua renda familiar. Porque a creche nesse tempo, ela também vai mostrar como um espaço que a mãe ela não só ingresse, mas comece a estudar. Entendeu? Comece a ocupar espaços. Em 1980, podemos dizer que houve um grande avanço em relação à educação infantil, que foi produzir estudos e pesquisas que fossem de relevância, sabe? Inclusive discutir e buscar a função da creche e da pré-escola. Houve uma universalização da ideia de que a educação da criança pequena era fundamental. E hoje a gente já aprimorou bastante. E isso é uma demanda social básica, porque a criança ela precisa sim de ter a acessibilidade, de ter contato com outras crianças. A Constituição de 1988, ela define a creche e a pré-escola como um direito de família e o dever do Estado oferecer esse serviço. Todo esse avanço histórico, cultural e político é, portanto, conquistado o tempo inteiro. Por que a gente fala que ele é conquistado o tempo inteiro? A todo momento, a gente está descobrindo como melhorar as creches, como tirar o estigma que ficou nela. Porque a creche, ela não é só para quem é de baixa renda. A creche ela é um lugar essencial para o desenvolvimento infantil. E é isso que a gente vai falar agora.